Tá, beleza. Primeiramente, boa tarde, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, quem vai assistir essa gravação depois. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago, Thiago Souza. Hoje eu sou personal trainer. Na época, quando eu estudei com o Ruben, eu ainda não tinha definido ao certo na cabeça o que eu gostaria de fazer como profissional, mas hoje, durante o pensamento da manhã, era. Inclusive, até ainda há pouco estava bem fresquinho na cabeça aqui. O que que, como é que seria se eu não tivesse estudado inglês há tantos anos atrás e tivesse deixado para aprender agora, numa necessidade? Eu acho que seria muito frustrante, né? E aí, meu pai, junto com a minha mãe, na época, procuraram cursos de inglês ao redor aqui de onde a gente mora. E aí, por coincidência ou por destino, ou Deus mesmo iluminou, e aí ele encontrou o colégio do Ruben na época ainda, né? E aí foi lá, conversou, gostou da metodologia e tudo mais. E aí colocou nós três, eu, Sara e Sandy, né? Minhas irmãs hoje são muito mais fluentes do que eu, claro, lógico. Mas com um pouquinho que eu pude aprender da técnica, hoje eu consigo aplicar muito bem, consigo entender, né? Consigo me comunicar também de forma significativamente boa. E aí hoje tenho alguns alunos aqui fora do Brasil, tenho alunos na Alemanha, tenho alunos na África, tenho alunos nos Estados Unidos e na Espanha. E aí, justamente por causa dessa situação do inglês, hoje eu tive essa possibilidade, graças a Deus também, de poder me comunicar, né? Porque com toda essa situação de pandemia e muitas coisas aí passaram a ser aplicada de forma online, e como eu sou personal trainer, trabalho com exercício físico dessa forma também. Então hoje o inglês ele veio para facilitar meu trabalho ainda mais, né? Me comunicar com as pessoas. Hoje meu cunhado ele é americano, a Sandy casou com um americano e eles estão aqui de volta no Brasil. Ele não entende quase nada de português e aí a gente tem hoje praticamente toda a família o inglês como uma base também. Só quem não fala inglês hoje é a minha mãe, né? Porque ela não quer, ela diz que é muito difícil, mas a gente se comunica muito bem com meu cunhado e com as outras pessoas aí quando a gente tem o contato e a oportunidade de estar praticando o nosso inglês também, né? E aí hoje, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de estar disseminando aí a atividade física, o exercício físico, promovendo saúde para as pessoas não só aqui do nosso Brasil, mas de fora também que não entendem o português, né? Então, eu Uhum. trabalho um pouco dessa forma. E aí, hoje, eu sou muito grato, né? Porque eu tive a oportunidade lá atrás de aprender. Logicamente que hoje é uma metodologia totalmente diferente, mas Uhum. fez muito efeito positivo na minha vida, né? Graças a Deus e aos teus ensinamentos também, né? E aí, eu sempre estou acompanhando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, WhatsApp, as, as aulas aí que tu dá. As lives Uhum. também eu sempre estou assistindo, então dá pra pegar e aprender muita coisa aí, né? Uhum. Certo. Então, olha só, uma coisa que aconteceu lá atrás, né? Uma semente que foi plantada lá atrás, né? E hoje dá fruto, né? Sim. Agora, aí o seu Ronaldo, no caso, né? Olha aí, a Lu Andrea Patrini entrou Amiga aqui. minha da época da escola, muito bom. Olha aí. Legal. Então, olha só, o seu Ronaldo, ele foi, como eu posso dizer assim, não querer me vangloriar, mas ele foi um dos poucos que acertou, né, nessa questão, porque olha só, o meu pai, no caso, né, ele errou. A maioria vai errar, né? Aham. Porque no meu caso, eu como aluno, né, eu entrei numa escola de inglês também, aliás, várias escolas eu passei, e não acertei. Eu levei mais de quase 10 anos para poder achar a fluência, né? No caso do Thiago aqui, não, ele, né, a gente já tinha uma visão ali, né, já estava, naquela época, já estava pesquisando alguma coisa sobre isso, então estava começando a aplicar algumas coisas do método com os meus alunos ali, né? Uhum. E aí a coisa foi evoluindo, evoluindo.
Então, para mim, então eu, né, a maioria vai errar, como meu pai errou, né, na época, e a maioria, na verdade, das pessoas, do brasileiro, por exemplo, não tem a informação. Não tem informação de como, a orientação de como é que se adquire um idioma, que se aprende a falar um idioma, né? Então, daquilo que é colocado aí no mercado pelos métodos tradicionais, né? Não é para fluência, a maioria do que é feito em sala de aula, por exemplo, não é para fluência, né? Você vai aprender alguma coisa, vocabulário, palavras, algumas frases, né? Como debug on the table. E por incrível que pareça, eu tive amigos, né, e na época de escola, ensino médio, que eu não me recordo agora qual foi o ano que a gente estudou contigo na escola lá. Era acho que 2006, 2007, não me recordo agora ao certo. Mais ou menos Mas isso. nesse mesmo período aí, na época de ensino médio, quando eu fazia terceiro ano de ensino médio, eu tive amigos que fizeram também aulas de inglês em escolas aí mais famosas, que a gente sabe, que não convém agora citar nomes, e Uhum, que hoje, quando eu converso com essas pessoas, esses mesmos amigos, né, que a gente ainda tem uhum, contato, eu pergunto, e aí, cara, o teu inglês e tudo mais, o cara não sabe, só sabe falar hello, bom dia, né, e o obrigado, thanks, no máximo, mas desenvolver uma conversa, assim, básica, bem básica mesmo, o cara se enrola todinho, então é bem delicado essa situação das escolas hoje tradicionais, né? aham. Olha aí. Então, essa questão que te falei, né? A maioria vai errar, né? E como tenho conversado com muitas pessoas também que me procuram, né? Com relação a isso, né? E todos, é o mesmo perfil, né? Uhum. Eu já fiz aula particular, já fiz não sei o quê, já fiz já não sei o quê, já fiz na escola A, B, C, nada, né? Então, a maioria vai ter esse mesmo perfil aí. O processo de fluência, né, é muito, muito diferente, né, do que a gente vê nos métodos tradicionais, mas ao mesmo tempo, é muito simples. É muito simples. Né? É tão simples que as pessoas até dizem, mas é isso mesmo? É só isso? É só isso. Né? Não precisa fazer muita coisa, não, assim, mirabolante. Né? E aí a gente vê o resultado daqueles alunos que aplicam, né, que usam o método no dia a dia, né, todo dia ali. E, e o Thiago aqui, né, ele está tendo essa experiência, né, de poder usar a língua para o próprio benefício dele, né? Então, eu me lembro que eu já falei com a Sara uma vez, né, agora recente, ela falou assim, você nunca vai se arrepender de ter investido na sua fluência, né? Você não vai se arrepender. Agora, como eu falei no início, né? Só que a maioria, infelizmente, né, não vai acertar. A maioria vai errar. Então, vai passar 3, 5, 10, 2 décadas, talvez, né? Até encontrar alguma coisa diferente. Mas vai encontrar, espero que sim. Espero que Aí encontre. torcida é que para que encontre, né? Com certeza. É E assim. uma coisa assim só para É, só para complementar com o que tu falaste, né? aham, Que as pessoas às vezes acabam pensando assim, eu não vou estudar um idioma, inglês, qualquer que seja, que eu não tenho a intenção de viajar para outro país, né? Mas uhum, aí que tá, é um pensamento bem, bem reduzido, bem minúsculo, porque hoje a situação está muito mais fácil do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Você praticamente para treinar ou praticar o seu inglês, às vezes você tinha que sim, de fato, se deslocar do seu país para um outro país e tudo mais. Mas hoje, principalmente agora com essa situação da pandemia, as coisas estão totalmente diferentes, estão totalmente mudadas. E eu tô aqui, ó, na minha casa, tenho vários alunos aí ao redor do mundo, como eu já falei no início, e estou aplicando uhum, meu inglês, né? Estou aplicando meu inglês. Eu não precisei ir lá para a Alemanha, lá para os Estados Unidos, para a África do Sul, para nenhum desses uhum, países, mas eu consigo me comunicar expressivamente bem com as pessoas e uhum, passar a mensagem que é o ideal, né? Então, quem tem esse uhum, pensamento de, não vou fazer porque eu vou viajar, eu não tenho intenção de viajar, tá pensando enganado.
E outra, tá? Ele Uhum. evitando de sofrer uma possível frustração futuramente, porque se de repente você precisa numa necessidade e aí não tem o conhecimento, e aí como é que você vai querer Per- aprender assim em uma semana, 2 semanas, é difícil, é bem é, difícil. assim é Seria muito difícil. mais fácil se tivesse começado lá naquele tempo, no passado, Uhum. do que se deixar para Uhum. começar lá na frente eu faço, daqui a 1 ano, 2 anos eu faço. Então, é uma coisa que Uhum. eu sempre motivo e estou dando incentivo, motivação e incentivo, né, para as pessoas que convivem comigo ao meu redor, é que possam sim aprender de repente um idioma que tenha mais afinidade, que tenha mais desejo de aprender, um português de Portugal, um espanhol, um alemão, um inglês, tudo mais, né? Então, Uhum. o meu conselho assim que eu gostaria de deixar é que você não espere a hora certa, que as pessoas, o brasileiro principalmente, né, isso para várias áreas da vida, não só para estudar um idioma, mas ele sempre espera chegar a hora de que vai precisar de fato daquela situação ou daquela habilidade e não se prepara no percurso anterior, né? Então se prepare sempre, esteja sempre treinando, se preparando, que uma hora vai precisar, isso é um fato. E é o que eu sempre digo também para meus alunos no exercício físico. Não espere a doença chegar para você se exercitar e cuidar da sua alimentação e da sua vida de forma saudável. Comece agora, porque você vai usufruir ao longo do tempo de todos esses benefícios, né? Ele falou que o inglês está enraizado no conhecimento científico. O brasileiro ele publica em inglês, o argentino publica em inglês, e basicamente assim. Todos os países, independente de qual seja a língua raiz, mas Uhum. a maioria, basicamente, eu acredito que 99 ou quase 100% dos artigos científicos hoje, para quem é da área de educação física ou qualquer outra área, a maioria dos artigos você vai encontrar eles em inglês, na grande maioria das vezes. Uhum. São muito poucos artigos que você encontra em português, né? Uhum. Por que que eu digo isso? Porque quando não é desvalorizando o trabalho do pessoal, não, mas é porque o peso maior para um artigo científico ter uma maior validação, porque ele é avaliado dessa forma, né? Ele tem Uhum. pontuações, né? E cada Uhum. pontuação, dependendo do idioma que você vai publicar o artigo, ele tem um critério avaliativo muito mais desenvolvido, e aí o peso do trabalho fica muito mais denso, e aí você consegue ter uma boa pontuação, isso para quem trabalha na parte científica, né? E aí os artigos, a grande maioria Uhum. deles são publicados em inglês. Só em alguns casos, por exemplo, aí que tem algumas pessoas do Ocidente, lá da China, Coreia, eles publicam muitos artigos bons, só que infelizmente ali eles não têm o conhecimento do inglês, então para pegar um artigo deles assim para traduzir para o inglês é meio complicado. Mas a grande maioria, se você pesquisar hoje artigos científicos, eles estão em todos os idiomas e na grande maioria das vezes é no inglês. Então por isso que ele falou que o Uhum. inglês hoje está enraizado. É basicamente isso mesmo, é por isso que eu digo. Não deixe para aprender amanhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, se você tem a oportunidade de começar a aprender agora, que vai ser muito É, importante e vai ser necessário o também. momento, o momento é agora, né? E como tu falou agora há pouco, né, sobre essa questão, né, se as pessoas hoje, eu costumo dizer assim, o mundo, ele ficou pequeno. O mundo não é mais aquele negócio distante, né? Exatamente, Então, está tudo hoje próximo. você pode ter contato com conhecer pessoas, por exemplo, né? De repente você conhece alguém que tem um negócio lá fora, aí essa pessoa vai conhecer você, se conhecer bem você ali, né? De repente você é contratado por essa pessoa, por uma empresa, né? Enfim, É, não tem mais, as barreiras estão perto agora, né? é E verdade. quando eu vim de Manaus, eu vim de navio, né? Eu vim de lá de navio. E na viagem eu conheci um dinamarquês, né? E no navio que eu vim, esse dinamarquês já tinha viajado quase o Brasil inteiro, né? E o mundo inteiro também. Ele era meio louco, assim, meio loucão ele. Então, ele era chefe, ele tinha um restaurante lá na Dinamarca, né? Aí Bacana. só eu no barco, no navio, falava inglês. E eu conversava com ele e quando ele queria conhecer alguém, a gente ia com as pessoas, né? Eu fazia a tradução para ele, né?
E aí, quando eu descobri que ele era chefe de cozinha, tinha um restaurante, eu falei assim, ei, tu não quer que tu não quer que eu vá trabalhar contigo lá? Tu não quer que eu vá para lá trabalhar contigo e tal? Porque eu tava sem emprego também. Aí Sim. ele falou, sim, você pode trabalhar comigo, com certeza e tal. Aí ele me deu o número dele, me deu o número dele, né? Na época, aí eu peguei o número, peguei o contato, né? E, não, na verdade, ele ia me ligar, porque eu não tinha... Aí eu sei que deu errado o negócio, eu perdi o contato com ele. Então, se fosse hoje, na época de hoje, né, da internet, que o mundo tá próximo, dificilmente ia perder contato. Eu não ia perder a oportunidade, né? Não ia. Mas Verdade. naquela época, né, a gente não tinha tanta oportunidade de conhecer alguém assim de fora facilmente, né? E então hoje não, hoje tá tudo. Eu digo assim, essa é a melhor, nós estamos vivendo o melhor momento para se aprender, o melhor de Olha aí quem todos. entrou aí, ó. Quem foi que entrou aqui? O nosso patrocinador aí. E uma coisa que tu falaste, que faz muito sentido agora, por exemplo, eu tenho um amigo que recentemente ele voltou de Abu Dhabi, né, pra cá, porque algumas coisas ficou faltando. E ele tem, assim, hoje Abu Dhabi ele é um mercado muito aberto para receber pessoas. E hoje eles estão recrutando muito brasileiro para lá. Mas qual é o tipo de brasileiro? Eles têm um profissional específico que eles querem lá em Abu Dhabi. Qual é esse profissional específico que eles querem? Eles estão buscando hoje professores de jiu-jitsu, professores de educação Isso mesmo. física e professores que entendam de defesa pessoal, que também se encaixam no jiu-jitsu. Mas qual é o critério deles? O inglês. Apesar deles terem o idioma lá deles, que eu não sei agora qual é o idioma que eles falam lá, mas a grande maioria é inglês. E aí como é que acontece a seleção, Thiago? Eles te ligam de lá para cá, através do... Hoje tem o Zoom, na época, há um ano atrás, 2 anos atrás, eles faziam através do Skype, agendavam uma conversa contigo, eles falavam contigo em inglês. O cara que estava lá te avaliando era um brasileiro, mas ele falava inglês porque já tem anos lá, né? Então ele treinava justamente para ver como é que está teu inglês, tu vai conseguir desenvolver a aula, elaborar uma aula, porque tu vai trabalhar lá com soldados iranianos, né, israelenses e tudo mais. E aí basicamente eles falam ali a língua natal deles e o idioma do inglês também, que é muito mais forte. E também para a educação física, hoje o professor tem que ter o conhecimento de inglês, pelo menos ali para se comunicar com a criançada, porque o exercício físico lá é uma coisa que eles valorizam bastante. E aí esse meu amigo esteve lá uns 3, 4 meses, teve que voltar para cá recentemente, mas ele está se organizando tudinho para que daqui a 2 meses ele já volte para lá de volta e já se estabilize por lá. Então, e ele me fala, né, Thiago, pô, tenta fazer e tal, te inscreve, tá aberto o processo seletivo para lá e tal, tal, tal. Tu já tem o inglês e tudo mais. E para ti vai ser mais fácil, eu ainda tô aprendendo aqui. Não sei se tu lembra da live que fez com o Jonas, é o Neto, que ele até comentou alguma coisa e tudo mais. E aí eu até cheguei a dar umas aulas para ele quando ele estava morando aqui, hoje ele mora em Bragança, até cheguei a dar umas aulas para ele de inglês e tudo mais. E aí ele aprendeu, aí depois eu acredito que ele teve mais um tempinho para estudar com o Jonas. E aí ele foi para lá, já não tá tão zerado, né? E a pessoa, se ele tivesse esperado uma oportunidade, quando chegar uma oportunidade eu vou estudar, então seria bem mais complicado. E aí hoje ele tá tendo isso daí. E eu já pensei em algumas vezes aí nessa situação também, não vou negar. Porque é uma oportunidade que poucos brasileiros têm, né? Então é o que eu sempre digo, e como tu falou também, esteja sempre preparado, porque se você não se Sim. for esperar a oportunidade bater na tua porta, ei, tem uma vaga de emprego aqui, mas tu fala inglês, aí já era, né? É complicado. E aí, como o É. pessoal tem falado aqui, a Aline até comentou aqui, os livros, a maioria está sendo produzido em inglês. Isso daí é uma realidade também. Eu tenho alguns livros aqui, alguns artigos que estão em inglês, e eu sempre procuro estar lendo, estar ouvindo também. E é uma coisa que eu sempre incentivo a mim, aprende inglês. Aí eu quero deixar ativo para todas as pessoas que estão aqui. Quem não souber o inglês, procure conhecer, aprender, porque nunca é tarde. Hoje está muito mais fácil de se aprender do que há 10 anos atrás, como eu falei. O Ruben ensinou a gente era na metodologia tradicional, mas não vou dizer que não serviu para mim, serviu.
Mas hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais prático do que você se prender somente no cadernão. Eu lembro que todo dia a gente tinha que levar o caderno. Eu cheguei algumas vezes a esquecer, o Rubens tinha que imprimir na hora a atividade. Tinha que imprimir a atividade lá na hora e dava uma trabalheira. Então, é muito complicado você ficar preso só nisso, só nessa questão de papel, papel. Aprenda a ouvir, Aham. como o próprio falou. Quando a gente nasce, a gente não aprende lendo, a gente aprende ouvindo nossos pais. Então, é basicamente essa que é a É. pegada de hoje, né? O inglês e todo Uhum. qualquer idioma que você tenha interesse de aprender aí. E Muito aí, bom, muito bom. quem tiver interesse aí de aprender, entre em contato com esse cara aí, que ele tem muito a oferecer para vocês que vai agregar justamente no currículo de quem tá. O Jonatas está falando aqui que ele está fazendo, tá estudando inglês para fazer pós-graduação no Canadá. Isso daí já é um intercâmbio, né? E o Ruben até fez aí um tempo atrás, eu estava acompanhando, ele fez uma preparação, né, Ruben, que encaixava justamente para essa situação aí, né? Que é o TOEFL, né? Exatamente. O TOEFL, é. E É. aí depois, se tiver interesse aí, Jonas, já conversa com o Ruben, que ele pode te ajudar com certeza aí a melhorar cada vez Uhum. mais. Se você já está estudando, é bom, é ótimo, mas se tu quiseres potencializar o processo, cola nesse cara aqui em cima que ele vai potencializar aí teu trabalho, né? Valeu aí pela força.